Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho e este é o canal Histórias de Músicas. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu falaria um pouquinho sobre uma das músicas mais polêmicas dos Beatles. Uma música que foi escrita pelo John Lennon e pelo Paul McCartney lá em 1967, fazendo parte de um álbum de grande sucesso, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Estou falando da música Lucy in the Sky with Diamonds. Essa música que transcende o tempo e, por ser atemporal, ela faz sucesso até hoje. É uma das marcas dos Beatles. Mas por que ela é tão polêmica? O que essa música ela traz no seu conteúdo que fez com que as pessoas estivessem tão curiosas em relação ao que ela realmente significava lá na época do lançamento e até hoje? Essa polêmica ainda persiste. Bem, mas por quê? De acordo com John Lennon, que foi um dos compositores da música, lá quando ele teve a ideia da concepção da letra, a inspiração, surgiu quando seu filho chegou em casa da escola. Ele tinha uma coleguinha na escola chamada Lucy O'Donnell. E o filho do John Lennon, o Julian Lennon, ele desenhou uma menininha, essa bonequinha, voando entre estrelas. E daí, quando o John Lennon perguntou para o filho do que se tratava o desenho, o filho falou que era sua amiguinha Lucy, que estava no céu com diamantes. E o John Lennon achou aquilo lá fantástico. Nossa, que ideia mais fantástica. Uma menininha flutuando no espaço, entre estrelas e diamantes. E aí surgiu a ideia de Lucy in the Sky with Diamonds. Essa versão, ela persistiu, o John Lennon ele persistiu com ela ao longo do tempo. E a Lucy, que foi a musa inspiradora do filho do John Lennon e indiretamente do John Lennon, veio a falecer em 2009 de lupus. Mas retornando à época em que a música foi escrita, as discussões eram voltadas para a questão da apologia à utilização de ácidos, do ácido lisérgico, o LSD. Essa substância era muito utilizada lá nos anos 60, por diversas pessoas, não só por hippies, mas, enfim, por quem quisesse utilizar. Era uma droga muito popular no período. Lucy in the Sky with Diamonds foi recebida como as iniciais de LSD. O Lucy, o L, Sky, o S, e Diamonds, D. Surgiu assim a teoria que a música fazia esta apologia a utilização de ácido, do ácido lisérgico e da viagem que o LSD lhe proporcionava. Alguns trechos da música poderiam ser interpretações de sentido, como a garota com um caleidoscópio nos olhos. E as pessoas falavam, os próprios Beatles, eles falavam que utilizar o LSD é como se a pessoa tivesse um caleidoscópio nos olhos. Enxergava as cores de forma vibrante, forte, brilhantes. Então, a música Lucy in the Sky with Diamonds poderia ser essa associação, de uma pessoa que fez a utilização do ácido lisérgico e que estava tendo uma viagem. Então, até em alguns pontos da música são colocadas essas questões mais fantásticas da letra, mais lúdicas. Por exemplo, a parte que fala sobre as árvores de tangerina e céus de marmelada, entre outras, entre outras partes. A associação ao LSD é muito forte e o John Lennon ele acabava negando isso. Ele falou que ele se inspirou na letra no segundo livro, que era uma continuação de Alice nos Países das Maravilhas, que era o livro Através do Espelho. E este livro seria a inspiração das partes mais lúdicas e fantásticas da letra, inspirado nesse universo de Alice no País das Maravilhas. Já Paul McCartney falou que não, que a letra justamente era sobre a utilização do ácido lisérgico, sobre a utilização do LSD, sobre os efeitos do LSD
num ser humano. Então, o Paul McCartney, ele já dá uma versão que se contrapõe à ideia do John Lennon de que era uma música inspirada numa menina, uma coleguinha de escola do filho dele. Já para Paul McCartney, não. Claramente, era uma letra sobre a utilização das drogas, e que era muito comum. Essa questão, essa polêmica, surgiu no momento em que os Beatles estavam estourando. E talvez tenha ainda impulsionado muito mais a carreira dos músicos britânicos, que já vinham com grande sucesso. E Sgt. Pepper's marcava essa nova fase dos Beatles, já com aquela inspiração nas filosofias orientais, né, como o hinduísmo, já com George Harrison, mergulhado nessa experiência. Por isso que a vertente que diz que Lucy in the Sky é uma música que fala sobre a experiência com ácido, ela é forte, tendo em vista que os Beatles eles estavam se colocando nessas experiências extrasensoriais, e a utilização do LSD proporcionava essas viagens que os Beatles estavam experimentando, não só a viagem da filosofia oriental, a viagem para o Oriente, para outras culturas, para a meditação, mas também a experimentação das substâncias proibidas que eram utilizadas por eles. Isso não é nenhum segredo, nenhum mistério, eles faziam uso dessas substâncias. Eu contesto um pouco essa fala do John Lennon de que Lucy in the Sky não tinha essa conotação. Acho que realmente a versão do Paul McCartney, que Lucy in the Sky falava sobre o ácido lisérgico, é muito mais contundente, é muito mais forte. Isto fez com que a música fosse proibida na BBC, por exemplo. É uma das principais redes de televisão britânica, acabou não dando espaço para Lucy in the Sky of Diamonds justamente pela ideia da apologia à utilização do LSD. Algumas outras curiosidades sobre Lucy in the Sky of Diamonds. O Elton John ele fez uma versão em 74 dessa música, lançou um cover, e foi muito bem sucedido, tão bem quanto os Beatles. A música está eternizada na voz dos Beatles, no som dos Beatles, mas também Elton John ele acabou embarcando nesse sucesso de Lucy in the Sky e lançou um cover, uma versão também de grande sucesso e muito bem executada. Então essa música ela pode ser encontrada tanto na versão dos Beatles quanto na versão do Elton John. Ambas versões muito boas, cada uma com suas características, mas com muita qualidade. Em 74 também houve a descoberta de um fóssil de um Australopithecus de 3 milhões de anos de idade. Seria o hominídeo mais antigo encontrado pelos arqueólogos. E esse fóssil foi batizado de Lucy, porque diz o arqueólogo que descobriu o esqueleto que a música estava sendo tocada quando a equipe comemorou a descoberta no acampamento, logo após a descoberta da Lucy, do esqueleto do Australopithecus. Eles foram comemorar e quando eles ligaram o rádio, no acampamento estava tocando Lucy in the Sky with Diamonds. Então, assim, o Australopithecus foi batizado de Lucy. Mais do que isso, Lucy in the Sky with Diamonds, ele trazia a questão da discussão das drogas. Não só por causa da polêmica em relação se a música foi inspirada ou não no LSD, mas os Beatles tiveram um filme em animação feito lá ainda nos anos 60, um musical, do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, e tem uma versão animada do clipe, da música de Lucy in the Sky. E para quem já viu esse vídeo, fica muito evidente a referência à utilização do LSD. Inclusive em algumas cenas em que aparece o desenho de Lucy voando entre os diamantes, começa a alternar
começam a alternar cores muito vibrantes no desenho, piscando cores, fazendo movimentação de cores, né, dentro de um ambiente fantástico. Então parece que fica muito evidente que aquele desenho ele queria simular o efeito da substância no organismo. E realmente fazendo menção a uma viagem do LSD. Lucid Sky, ela não por acaso ela recebe essa ideia da associação com o LSD. Eu acho que isso não tem como se desfazer em meio a tantas coisas que convergem para esta hipótese, por mais que o John Lennon fale que não. Bem, eu deixo para vocês comentarem aí no vídeo qual que é a posição de vocês, né? Vocês concordam mais com a ideia do John Lennon ou a do Paul McCartney? Eles falam de versões, né, motivações diferentes para a música. Eu fico com a ideia do Paul McCartney, que realmente é uma alusão ao LSD. Acho que essa versão aí do John Lennon não condiz muito com a experiência que a música coloca para o ouvinte. E também o lugar da música no seu tempo. Lá no final dos anos 60, um período em que o LSD estava muito em evidência. E pelas próprias iniciais da letra da música, eu acho que de uma forma sutil foi passado este recado. Obrigado, pessoal, para quem assistiu o vídeo até o final. Esse foi o vídeo de hoje de Histórias de Música. Se você gostou do conteúdo, se inscreva, compartilhe, deixe seu like. A ajuda de vocês é muito importante para que o canal continue a crescer. Eu espero vocês no próximo vídeo de Histórias de Músicas. Até lá, tchau, tchau.